Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. E olha só, se você está acompanhando todas as informações que estão do que está acontecendo aí no mundo do React, provavelmente você já deve saber que o React agora sugere que você use um framework ali por padrão. Inclusive, ele sugere ali o mais famoso de todos esses, que é o Next. E o Next ele também vem surgindo com algumas novas implementações, algumas novas features, né, nessa nova versão, onde está gerando uma série de discussões aí na comunidade. E hoje eu queria trazer o meu ponto de vista em relação a algumas coisas do que o Next está trazendo, principalmente sobre a questão do Next sugerir que você use o Tailwind CSS. Então, se você já trabalhou com Tailwind ou está começando a trabalhar com Tailwind, provavelmente deve ser aí um relacionamento entre amor e ódio, porque muita gente critica o Tailwind por sujar muito o HTML, por a gente ter que escrever muitas classes inline ali para que possa atingir o objetivo. E hoje eu quero te mostrar uma forma diferente onde você pode deixar o seu código mais limpo. Claro, uma forma de você conseguir dar manutenção em um código com o Tailwind ali com as classes inline é você separando, componentizando a sua aplicação. Mas tem uma outra forma também que talvez você não saiba ainda que eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas antes, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva e não esquece de deixar o like aqui para fortalecer a caminhada, beleza? Agora vamos para o vídeo, vamos para o que interessa. Eu vou abrir aqui o site do Next, tá? Para a gente observar aqui algumas coisas. Então vou abrir aqui a documentação do Next. E aí, se eu vim aqui em Styling, observe que ele basicamente aqui sugere quatro tipos diferentes de implementação de implementações, né, de CSS, de estilização da aplicação. Entre elas, a primeira é o CSS Modules, que é a forma padrão ali do Next, onde você cria um arquivo com a extensão .module.css e você pode pegar aí, importar esse arquivo e usar como se fosse um objeto do JavaScript ali, o seu CSS, e aí você consegue colocar isso dentro de uma classe. Esse é o padrão nativo do Next. O outro é o Tailwind. Inclusive, quando a gente vai fazer a instalação nova do Next, agora que está na versão 13.14, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele já pergunta se a gente quer instalar o Tailwind por padrão no Next. E por isso o Tailwind também está sendo muito falado, muito utilizado, né? E aí, se você não quiser, depois você pode fazer a instalação, mesmo já estando com uma versão um projeto com o Next instalado, tá? Mas aí aqui, ó, ele diz como que a gente utiliza o Tailwind, como que o Tailwind vem configurado no Next, tá? E aí ele tem aí um arquivo de configuração e como que a gente faz aí a utilização, certo? Algumas outras opções que ele dá aqui é o CSS InDS, que aí você tem algumas bibliotecas bem famosas, como Styled Components, como o Tamag, tem outras dessas bibliotecas aqui também, porém aqui é que está um maior problema hoje. Eu utilizei muito o Styled Components, tá? Gosto muito dele, mas trazendo para essas atualizações do Next, por exemplo, onde a gente tem aí a App Route, né, a pasta app ali, onde já trabalha com Server Components, o Styled Components ainda não está adaptada para essa nova ideia que o Next traz, porque ele não consegue fazer essa renderização da estilização do lado do servidor. E alguns dessas bibliotecas aí vai acontecer esse mesmo problema. Algumas outras já estão dando suporte, mas o ponto desse vídeo nem é sobre CSS em JS. E uma outra forma é você utilizar o Size aí, que é uma forma de pré-processamento, de processamento de CSS, tá bom? O que eu quero falar é sobre o Tailwind. E observe só, eu vou abrir aqui o Tailwind, tá?
E aí eu vou abrir um projetinho que eu criei aqui no meu canal também. Inclusive, se você quiser ver como que eu fiz esse projeto que eu vou te mostrar agora, vai aparecer em algum lugar aqui da tela um card para você poder assistir esse vídeo, mas eu vou deixar também na descrição para você assistir depois que eu falar sobre o que eu trouxe hoje, tá bom? Então, eu vou abrir aqui um projetinho, ó. É esse projeto que eu tenho aqui, que foi uma página de link da bio, para a gente colocar ali nas redes sociais, para quando alguém clicar no link da bio, poder ter vários links úteis, né? Então, se eu executar esse meu projeto, vou passar o npm run dev, e aí eu vou copiar essa URL aqui, vou abrir o meu navegador e vou mostrar para vocês como que está esse meu projetinho aqui, tá bom? Projetinho bem simples, bem legal, deu um internal server erro, vamos ver o que foi que houve aqui. Ele deu conflito com alguma porta. Localhost 3000 já está executando, é isso? Deixa eu encerrar aqui então. npm run dev de novo. Vamos lá. Acho que agora rodou, né? Testar aqui. Agora deve funcionar. Pronto, funcionou. Então, o projeto que eu desenvolvi foi esse, um projeto bem simples aí, utilizando já o Next na versão 13.4, tá? E aí eu fiz somente estilização com CSS aqui, não tem nada, interação nenhuma com JavaScript, então só criei links, onde pode ser redirecionado aí para as redes sociais, nada mais além disso. E eu fiz ele 100% utilizando o Tailwind.css, o Tailwind CSS, tá bom? Vou matar aqui meu servidor, vou voltar aqui, fechar o terminal, e observe aqui no meu código. É isso que a galera reclama do Tailwind, ó. Observe o tanto de classe que eu tenho que passar dentro de uma tag HTML. E isso não para por aqui, ó. Aqui eu tenho os links com os ícones lá das redes sociais. Então, observe. Tem que ficar repetindo a mesma coisa para todos os links, né? Aqui, ó. Todos os links eu repito a mesma coisa, tá? Tem esse problema. Aqui embaixo, ó, olha o tanto de configuração que eu tenho aqui com o Tailwind CSS. Então, isso que faz com que a galera odeie o Tailwind. Mas, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, se eu vim aqui no site do Next de novo, na parte onde ele mostra como que a gente configura o Tailwind, ele tem aqui como que a gente faz aí as importações de estilos, né, do Tailwind, tá? E ele diz que a gente precisa adicionar a diretiva do Tailwind CSS aqui para que possa injetar os estilos globais do Tailwind. E eu vou abrir esse Tailwind CSS Directives aqui e vamos ver o que são essas diretivas, né? Eu posso até traduzir aqui para a gente ler mais rápido. Então, as diretivas, elas são regras personalizadas específicas do Tailwind que você pode usar em seu CSS. Então, observe, você pode usar diretivas no seu CSS e elas oferecem funcionalidades especiais aí para projetos com Tailwind CSS. Então, a primeira diretiva que ele mostra é o Tailwind, que é aquela que já vem lá no projeto. Se eu abrir aqui o meu projeto novamente e eu vim aqui em tailwind.com, ou melhor, eu vim em global.css, que é o arquivo de estilização global do Next por padrão, arquivo CSS simples. Ele tem aqui, ó, essas diretivas. Só lembrando, ele reconhece essas diretivas porque eu tenho instalado aqui o meu plugin do VS Code do Tailwind, tá? Então, se você está trabalhando com o Tailwind aí, você tem que instalar essa biblioteca aí para que ele possa identificar e te sugerir também algumas classes, tá bom? Então aqui, voltar lá para o meu global.css, ele tem essa diretiva Tailwind. Só que a gente também pode usar outras diretivas do Tailwind. Então vou voltar aqui na documentação, ó, e vamos ver aqui outras. Tem camada, vou voltar para o inglês, ó. Então o camada, que é o @layer, é uma outra diretiva que a gente consegue aí informar para o Tailwind qual o conjunto de estilos personalizados a gente quer usar. Então eu consigo usar uma diretiva, digo qual é o conjunto, se é um base, um component, utilities, e aí dentro desse componente eu passo todas as estilizações que eu quero. E aí,
Se eu descer mais um pouco, vou traduzir para o inglês, a gente tem uma outra diretiva que é o chamado apply. Esse apply que é o carinha que a gente vai falar sobre neste vídeo, tá? Por quê? Porque o apply, vou traduzir de novo aqui, ó. O apply, ele serve para incorporar qualquer classe de utilitário existente em seu projeto CSS. Guido, o que é incorporar qualquer classe? Eu posso criar uma classe personalizada no meu CSS e usar essa classe dentro de uma outra classe, tá? Isso parece um pouco aí com size, alguma coisa parecida, mas não. Isso é uma forma que o Tailwind utiliza, inclusive em parceria ali com o Post CSS. Então, esse carinha aqui, ó, Post CSS, que é quem permite criar essas regras, essas diretivas, né, que a gente chama aí também de prefixo. E observe que ele fala aqui, ó, o alto prefixo, né? E esse alto prefixo ele já vem configurado no Next quando você instala aí com o Tailwind. Então, se você vem aqui no seu VS Code e vem aqui em... Primeiro que ele já vem esse post css.config, tá? E aqui ele já exporta o Tailwind CSS e o alto prefixo, que é exatamente o que diz para o Next que está utilizando o Tailwind e que ele está utilizando este alto prefixo do post CSS. E a gente pode criar essas diretivas aqui do CSS para o Tailwind, tá? Então tudo isso é possível por conta do post CSS, tá? E graças aí a essas diretivas do Tailwind. Então vou voltar aqui de novo para a documentação do Tailwind. A gente pode usar esse apply e o apply ele aceita classes CSS. Então tudo que eu tiver dentro, tudo que eu tiver aqui após o apply, ele vai adicionar de configuração de CSS dentro dessa classe principal dele. Bora ver na prática como é que isso aqui funciona? Eu vou deixar aqui no inglês e vou voltar aqui para o meu VS Code. Como que funciona então? Eu posso criar uma classe aqui chamada Color 300. Sei lá, qualquer coisa aqui, inventei um nome agora da minha cabeça. E esse Color 300, ele vai ter aqui um Color Black, tá? E vai ter um Background Color White. Beleza? E agora o que é que eu posso fazer? Isso eu estou dentro de um arquivo de CSS, que é o global.css. Então, qualquer arquivo CSS que tiver aqui no Next, você vai conseguir usar o apply, tá bom? Então, vou criar uma outra classe, um ponto teste aqui. Esse meu ponto teste, ele vai usar aqui um apply. Observe que por estar utilizando o plugin do Tailwind, ele já me sugere as diretivas. Ó. Então, eu tenho aqui o apply. E depois aqui agora eu posso usar qualquer classe CSS. Inclusive a Color 300 que eu criei. Que foi essa classe aqui de cima. O que é que isso daqui representa? Isso daqui representa, quando eu utilizar ele em um componente, vou passar aqui mesmo. Se eu vim aqui, vou voltar aqui no meu page.ts, se eu vim aqui dentro desse main, agora, eu posso usar uma classe chamada teste, que foi o que eu criei lá, né? E aí eu vou salvar esse meu projeto. Eu vou executar ele de novo, que eu derrubei. Então vou dar um npm run dev. Então ele já vai compilar aí. Eu vou voltar aqui no meu navegador e vou atualizar o meu projeto. Então vamos ver o que é que acontece aqui. Ele já bugou todo o meu projeto aqui, porque eu já coloquei um background white, então ele já transformou tudo em branco aqui. E aquela classe teste que eu fiz aqui, ó, essa classe teste, ela já está sendo aplicada através do apply com a classe color 300. Então esse teste agora, ele está aplicando um color black, um background color white dentro dessa classe teste. Isso é a solução? Ainda não. Isso é só explicação de para que serve o apply. Agora vai ficar mais interessante ainda. Então, vou apagar essas duas classes. Eu vou voltar no meu page.ts e vou tirar esse meu teste. Beleza? Se eu voltar lá, então, na minha
página, ele já voltou para o que era antes, tá bom? Aí agora, esse meu esse meu main aqui, essa minha tag main, que é a minha tag principal, ele tá fazendo aqui ele está fazendo o papel somente aqui de um widget full flex justify center. Eu não vou nem pegar esse main aqui para a gente exemplificar. Eu vou pegar essa minha segunda div, ó, que é todo esse código. Vou fechar aqui o terminal. Essa minha div é todo esse código aqui. O que, que é esse código, tá? Ele é uma imagem com a saudação e uma descrição. Se eu voltar lá na minha página, ele é essa imagem, essa saudação aqui, e a descrição. Então, esse quadradinho de cima é toda aquela div. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa div aqui, vou copiar todas essas classes que eu usei, tá? E aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, um card traço header, beleza? E vou salvar. Agora eu vou aqui no meu global.css, vou criar aquele card traço header. E aqui dentro eu vou passar um apply e eu vou colar todas as classes que eu usei lá dentro daquela minha tag. E vou salvar o meu código. Ele vai restartar aqui para mim, né? Deixa eu ver. Já restartou aqui para mim. E agora quando eu for lá e atualizar, ó, meu projeto ele não mudou absolutamente nada. E olhe o quanto eu já reduzi aqui do meu CSS. Então, vou botar aqui, ó, no meu page. Olha só, daquele tanto de classe eu só tenho uma. E aí você pode fazer o mesmo para os próximos. Eu vou fechar aqui o terminal, vou pegar aqueles links lá, esses links aqui, ó. Olha o tanto de coisa que eu tenho dentro desse link, tá? E ele se repete para todos os outros. A mesma coisa é esse link de cima. Vamos lá, vamos dar uma refatorada nesse projeto aqui para a gente deixar ele mais enxuto. Então, aqui eu tenho essa div, que essa div aqui pega todos os links das redes sociais, né? Então, posso pegar logo aqui, ó, essas classes, tá? E aqui dentro eu vou criar uma outra classe chamada Box Social, tá? Tô dando nomes aqui sem pensar muito, mas você pode ver um nome que faz mais sentido, tá? Um nome que seja mais genérico para aquela div ou para aquela tag específica. Então, colo aqui, venho aqui no page e aqui eu vou colocar um box-social. Beleza? Isso não é tudo ainda, tá? Vou mostrar uma outra coisa que fica mais interessante ainda a gente utilizar isso daqui, porque aqui a gente pode ter um problema ainda. E aqui eu vou pegar esses links. Então, box social, aqui eu vou criar um ponto box social traço links e vou dar um apply, colar todas aquelas classes. Aí aqui, ó, olha só, como tudo isso, todos esses links têm as mesmas classes, ó, vou apagar aqui e ele vai vir um box traço social. Beleza? Volto lá só para a gente ver. Aqui, o que foi que houve? Vamos ver. Box social, box traço social, traço links, né? Volto, já voltou normal. Observe que a gente vai limpando o nosso CSS, deixando como a gente gosta, né? Ele bem limpo. E aí aqui você pode testar nas suas aplicações, eu não vou ficar fazendo aqui para não demorar muito. Só que aqui ainda tem um problema. Isso aqui pode causar conflitos, né? Porque se eu criar uma outra classe dessa em algum outro arquivo, aqui um projeto simples, onde ele pode ter vários arquivos, várias pastas aqui, e é fácil da gente ter conflitos aqui de CSS, não vai ser uma coisa bem legal. Aí você vai falar assim, pô, essa solução resolve, mas ela causa conflito. Sim, o que eu encontrei, não sei até que ponto isso ajuda, mas uma solução que eu encontrei para resolver isso, tá? É usando os módulos do CSS, que nada nos impede aqui de utilizar, mesmo utilizando o Tailwind. Então, você vai criar para cada pasta que você tiver, ou para cada arquivo page que você tiver no seu projeto aí, você vai criar um arquivo de estilização para ele. Então, por exemplo, aqui dentro da minha app, ó,
eu vou criar um arquivo chamado style.module.css, que é a forma que a gente cria CSS usando o CSS Modules do Next, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui dentro desse style.module? Eu vou pegar todo esse estilo que eu tenho aqui, ó, tá? Que eu coloquei dentro de global. Vou colocar dentro de style.module agora, beleza? E aí, dentro do meu page, em vez de eu usar dessa forma aqui, ó, a classe, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um import, e aqui eu vou chamar de styles from, e aí eu vou pegar o arquivo, que vai ser style.module.css. E aí, como o Next permite com que a gente trabalhe com módulos como se fosse JavaScript, né, para poder acessar ali as propriedades, eu vou pegar aqui, ó, esse card header, em vez de eu usar ele dessa forma, eu vou usar ele como se eu fosse passar um JavaScript aqui, eu passo o styles.card header. Ele só não vai permitir aqui porque eu tenho um traço assim, posso até trocar por underline ou eu posso passar ele dessa forma. Ó. Posso passar ele assim, assim que vai funcionar. Vou dar um Ctrl S, ó. Vamos ver lá se isso daqui funcionou. Vou aqui no meu... Observe que aqui em cima funcionou. Aqui não funcionou porque eu não importei ainda, né? Então, eu posso fazer ele dessa forma. Aqui agora, no Box Social, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar aqui. Vou até pegar ele já com as aspas. Aqui eu vou passar o Styles, abre e fecho, e passo aqui o Box Social. E aqui o Box Social Links, a mesma coisa. Aqui vai ser um Styles, abre e fecho, Box Social Links. E isso daqui, ó, eu aplico a todos os outros links. Então, Ctrl C, Ctrl V, salvo, volto lá na minha página, tá aí já configurado. Só que qual é a vantagem da gente utilizar os módulos do CSS? Eu vou abrir aqui o meu inspecionar, tá? Deixa eu jogar ele aqui para o lado. E vamos observar o seguinte, tá? Eu vou vir em elementos e aqui eu vou verificar, por exemplo, ó, esse box social que a gente criou aqui, ó. Quando eu clico nele, observe o nome da classe que ele deu. Apesar de eu ter criado no CSS como box-social, ele criou aqui um style box social ARM80. Isso daqui evita conflitos no seu CSS, porque cada vez que você adicionar uma classe, ele vai criar aí ele vai criar um nome de classe única para que não cause conflito dentro das suas tags aí, tá bom? Então, isso daqui é uma parada que facilita muito, muito, muito mesmo. Ó. Então, observe que ele fez aqui, ó. Cada style, cada arquivo CSS que você tem usando o módulo, ele vai criar aí um nome único para cada uma dessas classes. Então, ele criou aqui para cada link, ó, Style Box Social Links, EYTY7, e é exatamente o mesmo que eu uso nos outros, ó. Observe que aqui ele está usando o mesmo, tá? Porque está tudo dentro do mesmo arquivo CSS. Se você criar um outro módulo e usar o mesmo nome de classe, ele vai gerar um outro nome diferente e isso vai evitar conflitos. Então, olha só que coisa interessante para você que critica tanto aí o Tailwind, tá? E que não gosta porque o Tailwind suja muito o código. Eu deixo aí para vocês essa solução. Inclusive, eu queria saber o que é que você acha dessa solução. Então, já deixa aí nos comentários o que é que você achou. Se você curtiu esse conteúdo também, deixa o like nesse vídeo. E se ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal para você receber mais vídeos como esse. E eu te espero em um próximo conteúdo aí, que em breve eu estarei trazendo.